Segurança digital sem mistério, a importância das atualizações de softwares originais e a conformidade com a LGPD. Olá, pessoal! Está começando o sétimo episódio do Café com o Gitec. E nesse episódio iremos falar sobre segurança digital. Hoje o nosso tema é um alerta que vale tanto para empresas quanto para as pessoas. A importância de manter softwares originais, atualizados e com conformidade com a LGPD. E para conversar com a gente, temos uma convidada muito especial, Graziele Viana, especialista em segurança da informação da M2 Cloud, uma das referências em solução da nuvem e cibersegurança no Brasil. Bem-vinda, Graziele. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Por favor, Graziele, se apresente para os nossos. Bom, eh, bom dia, boa tarde, boa noite, né, eu não sei que hora você vai assistir esse episódio, mas eu estou muito feliz em estar aqui, participando e trazendo informação. Eu sou a Graziele Viana, eu sou CEO da M2 Cloud Security e sou especialista em, segurança digital, foco em privacidade de dados, tá. Nós trabalhamos com frameworks focados em gestão estratégica de TI e segurança da informação e atendemos empresas no Brasil inteiro. Estamos no mercado há mais de 25 anos, né, bastante coisa. Então hoje a gente vai falar desse tema que é extremamente importante e aborda todos os negócios. Então, obrigada pelo convite. Ah, legal. Hoje nós vivemos um momento que tudo está conectado às empresas, né? Pessoas, os dados. E com isso, os ataques cibernéticos se tornam cada vez mais sofisticados. Como você avalia o cenário atual da segurança digital no Brasil? Ainda estamos vulneráveis ou já houve uma evolução, uma maturidade das empresas? Ainda tem muito que ser feito. Quando a gente fala de segurança da informação, nunca é um trabalho concluído, né? Se a gente for comparar os dados de 2024 com 2025, o número de ataques ele subiu cerca de 20%. Mas hoje nós temos a inteligência artificial, então a gente já tem atacantes usando as ferramentas de IA para fazer ataques. E todo mundo pode ser alvo, né? Se a gente fala de pessoas comuns que têm suas contas bancárias atacadas, como não falar de uma empresa, né? São empresas inteiras paradas por cyberataques. O número ele é crescente, porque a tecnologia ela acaba correndo atrás de corrigir, né, essas vulnerabilidades. O o atacante ele identifica a vulnerabilidade, ele comete o crime, ele para a operação e cabe às ferramentas de segurança mitigar esses riscos e evitar os próximos ataques. Então é uma corrida contra o tempo, as empresas precisam estar preparadas, porque a cada dia novas ameaças surgem e a gente precisa se preparar. Então, precisamos continuar nos preparando, é contínuo isso, porque a tecnologia não para de evoluir. É enxugar gelo, né? É praticamente isso e a gente precisa estar conectado o tempo inteiro. Então, não existe mais a desconexão, isso não é mais uma opção, né. Então não existindo mais essa opção, eu preciso preparar o meu negócio. Preciso estar atento e, dia a dia, acompanhar as tendências e acompanhar o que se faz em tecnologia e em gestão de segurança e aplicar essas medidas. E quais são os principais erros que as empresas ainda, né, cometem em questão da segurança da informação? É, eu vou citar aqui alguns, né, que a gente vê com mais, de modo mais comum. É a falta de atualização de sistemas e de hardware mesmo, então, atualização de Windows, por exemplo, a gente vai falar Uhum. do mais comum que não é só para empresas, né, o usuário comum também sente. Eh, Estamos na era do Windows 11. O Windows 8 saiu de linha. Por que que ele foi descontinuado? Porque esses sistemas eles são atualizados cada atualização que o fabricante, desenvolve, ela é para corrigir uma falha de segurança. Então identificou-se uma brecha de segurança ali que pode ser explorada pelo hacker. A empresa lança uma atualização que ela precisa ser aplicada. Se eu não aplico essa atualização, eu fico vulnerável. É igual eu estar num ambiente de doença e não ter sido vacinado, Hum. né? Parece com isso. O mesmo pode acontecer para os softwares dos equipamentos ali do hardware. Então, às vezes, é uma placa-mãe, é uma firmware, é um cabo de rede, um conector, enfim, todas essas atualizações são necessárias para se proteger e manter funcionando. Então, a falta de atualização é o erro mais comum que a gente enxerga. Além disso, eu posso citar MFA,
que é o segundo fator de autenticação em Uhum. sistemas, que é extremamente importante e a maioria das empresas não usa, né. Se a gente voltar para o usuário hoje, vai, quem usa MFA, por exemplo, no WhatsApp, que é aquela segunda camada? Uhum. Tem gente que não usa. Então, dentro da empresa isso acontece também. Ou às vezes não tem minimamente uma solução de antivírus, né, então não investiu ali no básico de proteção que é o antivírus. A gente tem, incidência de alguns vírus, de alguns malwares que entram na máquina e eles acabam afetando a proteção do Windows. Então, às vezes você pergunta para o cliente: "Você tem um antivírus aí?" Ele fala: "Ah, eu estou usando o Windows Defender". Não que o Windows Defender não sirva para defender, mas ele não é suficiente. Então investir em uma ferramenta de antivírus é importante. Então, o antivírus é o terceiro ponto crítico, o mais crítico é a conscientização das pessoas. Então Uhum. falta, identificar os riscos, aí a gente fala de repente, um teste de phishing, para saber se essa pessoa está atenta e ela sabe com o que ela está lidando, né, por isso que a gente tem tantas pessoas que clicam em links maliciosos e têm suas contas de redes sociais ou de WhatsApp, clonadas, isso acontece dentro da empresa, vai gerar um prejuízo para o negócio, né, porque se ele clicou, entra um vírus, entra um malware que pode virar um ransomware, né, e fazer um sequestro de dados e parar essa rede. Então conscientizar o usuário é muito importante. Essa questão da atualização, né, quer dizer, às vezes as pessoas que estão nos assistindo não sabem, né, dessa questão do mas o computador, assim, para ele o que que é a parte da BIOS, né, que ela falou, né, o computador para ele iniciar, ele não entende o que ele é, né, ele precisa de um softwarezinho, ele precisa de um programa, o qual identifica para ele, né, então assim que você liga o computador, ele fala assim: Uhum, "Olha", ele vai lá na BIOS, ele fala assim: "Olha, sua memória é tal, seu HD é tal, sua placa de vídeo é tal". Então, isso é o primeiro software que o computador enxerga, né. uhum, E muitas vezes as empresas elas, mandam atualizações de segurança para esse software que é de baixo nível, né, que é aquela coisa uhum. de comunicação direta com a placa, né, e o pessoal não atualiza e aí Não vira uma brecha atualiza. de segurança gigante, né, porque ele não entra nem via software, né, ele entra via placa, né. Então tem a atualização de BIOS, de firmware, como E ela aí ele fala, né. precisa quando ele entra e a segurança da informação é feita em camadas. Exato. Quando o hacker explorou uma vulnerabilidade em uma camada, ele precisa ter a próxima. Uhum. Aí ele precisa ter um antivírus, ele precisa ter uma outra segurança. Um outro risco, que eu não citei antes e é bem importante, são o que a gente tem chamado de shadow IT. As empresas elas não mapeiam as ferramentas de TI que tem dentro. Então Hum. hoje, principalmente com as IAs, tem muitas ferramentas ocultas dentro das áreas de TI. Então é um sistema que foi instalado para teste e ninguém usa mais, ou é um sistema que foi instalado por um usuário e o TI não está sabendo, porque isso não está mapeado. Isso tudo vai abrindo brechas, porque está lá, não está atualizado, muitas vezes é uma licença pirata, e aí se é licença pirata, não atualiza, né, e aí vai abrindo brechas de vulnerabilidade dentro de um ambiente corporativo. Então, como que eu mitigo o Shadow IT? Eu preciso mapear, eu preciso documentar tudo que tem dentro da área de TI, em todos os equipamentos, em todos os sistemas, para eu poder identificar o que é coerente com o negócio ou não, o que que eu homologo, né. Antigamente tudo passava pelo TI, porque tinha muita coisa física, né. Com a Uhum. nuvem, o usuário contrata sozinho, instala sozinho, e aí eu tenho essa shadow IT, porque eu tenho um usuário com permissão de administrador para fazer isso, ou eu não tenho bloqueios em firewall, para uma determinada IA ou para um determinado sistema, e as pessoas estão usando e colocando os riscos aí que são invisíveis para o negócio. Isso é bem importante de se falar agora. Ah, legal. Nós tivemos muita dificuldade com nossos clientes, e tinham clientes com Windows XP ainda, né, e alegando que estava tudo bem, estava funcionando, né, não precisava atualizar. E é super complicado isso hoje em dia, né, não atualizar o Windows, não atualizar a máquina. Hoje, por exemplo, nós estamos com o Windows 11. O Windows 10 praticamente morreu, é isso? O Windows 8 ele já foi oficialmente descontinuado, os 10 estão O 10 fazendo. estamos chegando, então O já 10 já também foi já avisado também, tá é. já tá nessa fase final, É. né, eles chamam do end of life. E por que que as empresas fazem isso? Porque chega um momento que o sistema ele já foi tanto atualizado tantas vezes, que ele precisa ser revisto, né. Você falou do Windows, eu lembro do Windows 95, do Windows XP.
Depois teve um outro Windows que deu um monte de problema. Millennium. É, teve É, o vários. ME, né? É, É. É, e por nós começamos lá no 3.11, né? então, é melhor a gente não entrar nesse assunto, senão as pessoas vão saber a nossa idade. Então. Mas é engraçado essa história até do Windows, foi o XP, né? Ou foi não, foi o 3.11 Network, Uhum. que ele não existia nem internet, né? É. Existia um protocolo de comunicação que ele usava, e aí o pessoal andou usando para fazer a conexão de internet com isso, né? E aí aconteceu que teve várias empresas americanas aéreas que tiveram um ataque de ransomware, né? E a única empresa aérea que não saiu do ar foi uma empresa que ela estava usando o Estava Windows usando o local. Workgroup. Tipo assim, é invisível para a internet. Mas aí você citou um ponto importante. Mas é a empresa mais podre nos Estados Unidos em questão de É. atraso e tudo mais, porque, tipo assim, a empresa, geralmente ela tá Mas ela não offline. estava conectada. Exatamente. Né? A internet, ela não foi feita para ser segura. Exato. É o que você disse, ela foi feita para você comunicar uma informação de uma ponta a outra. É. E naquele momento, antes da internet, a gente não ouvia falar de vírus, né? Porque era igual você mandava o fax, tinha vírus no fax, não, a gente imaginava que era algo parecido. À medida em que foi se percebendo que eu poderia trafegar outras coisas ali e usar para outros fins, é que começou a vir, passou a existir o cybercrime, que não existia antes. E aí, as necessidades de atualização. Então, pronto, eu rompi a barreira da sua fechadura, então eu vou ter que criar uma fechadura mais potente, Sim. né, eu vou ter que criar. Eu estava lendo hoje que os ladrões que roubaram o Louvre, eu li antes vindo para cá, roubaram o Louvre, eles desativaram o sistema de segurança e a senha era Louvre. Então assim, a senha do alarme era Louvre. Então as coisas elas não são perenes, né, elas precisam ser revistas, eu preciso atualizar a senha de vez em quando, eu preciso atualizar o software, eu não posso achar que porque estava funcionando, eu continuo seguro. O sistema estava funcionando no Louvre. Então quem Uhum. disse que o seu Windows XP, uma hora alguém não vai descobrir e vai, acessar e usar, né, explorar essa vulnerabilidade e acessar o seu banco, né, de repente acesse seu banco, acesse sua carteira de cliente. Eu sei que vocês trabalham com, né, fornecem software para a área da saúde, que oferece um alto risco para esse paciente. É importante que as pessoas também tenham consciência disso. Sim. Poxa, quem está coletando meu dado? Por que ele está coletando? Será que ele está tratando isso com segurança? Uma empresa que usa o Windows 95 não está respeitando os dados dos clientes que ele Exatamente. manipula. E ele está Exatamente. colocando todo mundo em risco. Aí, enfim, tem multa, tem processo, tem a marca, né? Que toda a sua Se reputação é queima, né. perdida por causa de um software, por causa de um Windows. Gente, um Windows custa menos de R$ 1.000. Não tem desculpa, né. É. Inclusive o ransomware, né, ele faz o sequestro dos dados e o bandido pede para fazer um depósito em Agora em bitcoins, né, Bitcoin, em É. Bitcoin. Bitcoin. Ele entra, ele identifica existem dados que dizem que um ataque cibernético dessa grandeza, demora dias para acontecer. Tem dados que trazem até 200 dias. Eh, ele entra através de alguma vulnerabilidade, ou é um clique de phishing, ou mandou algum arquivo, enfim. Esse cybercriminoso entra e ele fica ali analisando a estrutura de dados. Ele vai identificar o que é mais importante para o negócio e vai encriptar. Ou ele Uhum. vai encriptar tudo. A gente já viu o caso que eles criptografaram todo o banco de dados e o backup até, que estava conectado. Sim, correto. Encriptou tudo. E aí você vai ligar sua máquina e tem uma tela vermelha dizendo: "Ó, você foi sequestrado. Se você quiser a chave para desbloquear, é igual um arquivo zipado", É. né, falando a grosso modo, é mais ou menos aquilo. Tem uma senha para desencriptar, se você quiser, você pague nessa conta de Bitcoin, que é no exterior, então não é rastreável, e aí você paga e eu te devolvo. Você paga o criminoso, qual que garantias você tem que ele vai te devolver essa senha? Acontecem casos que eles não devolvem. Qual é o compromisso do criminoso, né, com você? Ele guardar, às vezes as senhas são tão extensas que nem eles têm isso registrado, né. Existem casos de grandes empresas aí globais que foram atacadas e declarando que pagaram e aí recuperaram os acessos. Mas ele pode jogar na dark web, vender aquilo, Sim, né, quanto vender ele os dados do seu já cliente. sequestrou e ainda vende também, né. Mas aí até que você resolva ou que você recupere um backup, é como eu lido com isso. Eu fui sequestrado.
Poxa, eu tenho um backup, então eu recupero, eu não vou pagar a gente recomenda não pagar o criminoso. Uhum, Tenha outras salvaguardas. Então eu recupero o backup e boto para rodar e o criminoso que vai procurar outro, né, para ele uhum, tentar enganar. Eh, mas quando acontece isso, a operação para. Até que você resolva, recupere um backup, ou pague o resgate, ou faça qualquer coisa, a operação do negócio fica parado deixa de faturar e você tá perdendo dinheiro já, né. é, a empresa mais recente que teve o ataque de ransomware e ficou praticamente quase 2 meses parada, foi a Jaguar. É. Jaguar com linha de produção parada, porque não tinha não tinha mais os dados de ninguém, porque afinal de contas foi sequestrado. Nossa. É, Então, teve, a gente já teve outros, são né, outros casos de sim, empresas grandes. a Jaguar foi a última aí que É, realmente teve uma empresa de água, se não me engano, no Reino Unido, um hospital no Reino Unido, aí com sim, dados de prontuário, você imagina aí para a máquina de raio-x, para uma máquina de ressonância. Tem, né, quando a gente fala muito de cadeia, de abastecimento, aí você para o serviço de água de uma cidade inteira, por causa de um ataque, para uma uhum, hidrelétrica, olha sim, que loucura, sim, né, nessas guerras que a gente tem visto acontecer, sim, existe muita guerra, a cyber também. cyberguerra, Uhum, né, também que tá parando essas cadeias aí de sim, abastecimento, é é. bem complexo. Bom, elas vão falar assim, a de Jaguar e tudo mais, tal, tal, né, e por que que as pequenas empresas, né, elas têm que também pensar em questão disso, né, já que Porque as pequenas empresas, elas são o alvo mais fácil, porque é quem menos investe em segurança. Né, geralmente o empresário e eu respeito muito, porque, assim, a gente também começou um negócio, né, então a gente sabe como é complicado. Você vai focar realmente no que é importante para a sua entrega de produto. E poucos estão pensando em tecnologia e em segurança da informação. Então, existem muitas vulnerabilidades nas empresas menores. Só que enquanto eu estou falando de uma Jaguar que parou a linha, ou tem um backup, ou uma outra empresa que investiu numa salvaguarda e recuperou, uma pequena empresa, quando ela é atacada, ela pode fechar, porque ela não tem, como se recuperar, né. Tem empresas, tem dados que mostram que as empresas, pequenas empresas, quando atacadas, em 6 meses elas quebram. Porque perder a base de da às vezes ela não consegue recuperar a base de clientes, então ela não vai conseguir vender. uhum, Muitas vezes, um dos primeiros casos de cyberataque no Brasil foi uma empresa, de uma fábrica de móveis no sul do Brasil. E o cyberatacante, ele parou a máquina do torno que fazia né, cortava a madeira, e era uma máquina alemã. Para recuperar essa máquina, tinha que trazer o técnico da Alemanha, né, na época, uhum. isso tem uns 15 anos. E eles fecharam, porque eles não tinham como fazer isso, era muito caro. Aí falou: "É mais, o que que é mais caro?", né, quando eu falo de: eu vou fazer o seguro do carro ou não, o que que é mais caro? É o seguro, é o carro ou é o seguro?". Às Uhum. vezes, o remendo, ele é muito mais caro do que a proteção, então é preferível proteger. Mas os pequenos empresários não estão olhando, eles acham que não vai acontecer com eles, mas os dados de ciberataque em pequenas empresas são desastrosos, assim, geralmente o negócio fecha, então precisa se preocupar É, sim. eu lembro de um caso que eu fiquei sabendo o cara tinha uma revenda de água, né, e de repente, de um dia para o outro, a revenda dele, a loja dele foi roubada e levaram o computador embora, né. E aí aquela pergunta, né: "Bom, e aí, né, os dados estavam fechados em algum lugar, estava em alguma coisa?" E o cara só tinha a planilha de Excel lá com dados de todos os clientes, todos os fornecedores e tudo mais. Na semana seguinte, abre um outro cara de revenda de água, Fala, Com né? todos os É, clientes, com já estava com tudo. tudo. todos os clientes, quer dizer, o cara realmente, tipo assim, foi um ataque mesmo, tipo, roubaram o cliente do cara, roubaram os fornecedores, quer dizer, já tinha a tabela de preço dele, já tinha onde que era e tal, quer dizer, foi mais do que um caso de que, tipo assim, poxa, realmente foi feito mesmo pra derrubar a empresa do fulano, né, quer dizer. É, precisa proteger. Lá eu lembro, lá nos primórdios, assim, quando a gente começou a empresa, e indústria, né, eram os clientes que mais investiam em tecnologia, e não tinha backup em nuvem, não tinha nuvem, há vinte e Uhum, cinco anos atrás. Então precisava instalar um servidor físico, aí o servidor físico que demanda um backup físico, aí a gente fazia um segundo backup que ficava no cofre, sim, né, então, esse segundo backup você tira todo dia e leva para o cofre, porque se acontecer, e já aconteceu, do ladrão chegar e roubar o servidor e a história de backup junto, sim. mas aí ele tinha um backup no cofre.
Então, era um segundo, né, a gente brinca e fala que backup quem tem 2 tem um e quem tem um não tem Não nenhum, tem nenhum. porque pode roubar ou pode danificar, né, a gente fala de fita, né, hoje a gente tem uma opção de nuvem, mas não existia, então tinha que fazer 2, era um que ficava ali e um que ia para o cofre, às vezes o dono da empresa levava para casa, falava: "Esse aqui você vai levar para sua casa, porque se Uhum. se pegar fogo aqui, você tem a empresa na mão, a gente vai perder aí 2 dias, mas recupera". Então é necessário, é importante. Eu tive um laboratório que me ligou uma vez, faz muito tempo, né, ele falou para mim assim: "Olha, Cláudio, entraram aqui, roubaram meu computador, né". Eu falei: "Ah, tranquilo, né, só reinstalar o sistema, tal, né". Então, ele estava com o pendrive do backup, né. Eu falei: "Mas você deixou o pendrive no computador?". "Ah, eu sempre deixei, né. O que eu faço agora?". Eu falei: "Coloca uma faixa, né, paga-se muito bem por um pendrive". É, você só senta e chora, né, não tem o que fazer. Senta e chora. Fazer o quê, né. É. É pior que o ladrão levou, não sabe nem o que tá levando. Exatamente. É, para o ladrão muitas vezes não vale Não nada, vale mas nada. vale a empresa inteira. É, exatamente, foi embora, né, a Então, empresa. por que que eu pequeno não vou investir? Para o ladrão não pode não significar, mas para mim é a minha sobrevivência como Exatamente, negócio, exatamente. é importante. Eh, no nosso caso aqui, né, a gente vê muita versão antiga, tanto do Lab Fácil, o Dente Fácil, né, que foram, no caso do Dente Fácil, o Protsodonto, né, que nós descontinuamos, e no caso do Lab Fácil, o Protzinex, que não tinha os requisitos de segurança, né. E aí a gente ficou preocupado, porque como você falou no começo, né, se tiver um elo, ou um vazamento em qualquer coisa, o criminoso aproveita para invadir tudo, né. Uhum. Então, foi muito difícil. Nós passamos uma fase aí que os clientes estavam revoltados com a gente, porque não entendiam que eles não tinham mais segurança com É. aquele sistema, né. O Windows era desatualizado, o sistema estava desatualizado, normalmente ele não tinha antivírus, não tinha firewall, não tinha nada, né. Então era a Deus dará. É complicado, o sistema ele foi desenvolvido para rodar numa plataforma X. Ele foi desenvolvido para rodar no Windows XP. Se o Windows XP não existe mais, obviamente eu vou ter que evoluir com essa ferramenta. E não é possível você ir fazendo os remendos de segurança o tempo inteiro. Às vezes você precisa derrubar e fazer um novo, né. E o cliente que ele opta por manter esse sistema, né, sem atualização, o risco ele é dele, infelizmente. Eu estava comentando com o Andrés que eu tenho um equipamento ótimo lá de uma ótima configuração que eu usei há alguns anos, mas assim, a configuração dele é ótima, mas a placa-mãe dele não me permite mais que eu atualize o Windows. Então, tá lá com o Windows 8. Não posso usar no trabalho. Deixo em casa, uso para algumas coisas em casa, mas tá lá, ficou obsoleto. A gente precisa entender que existe a obsolescência também do sistema, né, a gente não mantém um carro aí por 50 anos, a gente troca. O sistema também a gente troca. A gente já está falando aí de computação quântica, que é uma nova era de computação. E não é só uma máquina, a computação quântica vai exigir que os sistemas se adaptem, porque o Lab Fácil não vai rodar no computador quântico. Então aí já é outra, aí vão ter que reescrever isso quando Uhum. todo mundo for usar. A Uhum. internet, alguns sistemas precisarão evoluir para atender, para poderem ser usados nessa nova tecnologia. E é assim, se tem obsolescência para tudo, por que que não tem para um sistema? É importante sim atualizar. É por isso que nós mudamos, inclusive, a venda do sistema pra uma assinatura, porque a gente viu que estava sempre atualizando, e a pessoa que comprava tinha uma relutância em atualizar. Uhum. E aí a gente acabou com a venda e começamos a fazer uma assinatura do sistema para poder tentar manter o mais seguro possível, né. Mas é o caminho do mercado. É, É o que a Microsoft fez com os pacotes Office. Eu citei, o Windows custa R$ 1.000, mas o pacote Office ele sempre custou caro, né. Eu Uhum. falo que, assim, quando a gente começou, né, no começo da empresa, a gente vendia máquina e vendia o software. Então eu me lembro de um pacote Office custar o equivalente a R$ 2.000. uhum. Às vezes para uma pequena empresa é muito, É. né, mas ele também não era eterno.
Ele durava ali 5, 6 anos e depois descontinuava e esse cliente precisava comprar de novo, e aí era um valor caro. Quando a Microsoft lançou as soluções Office 365 por assinatura, foi justamente para atender essa demanda. Então você paga a assinatura, você tem sempre a última versão do software, a última o quê? Com os últimos recursos, com maior velocidade, com mais agilidade e muito mais seguro, Uhum. que é o Uhum. que vocês estão fazendo, é o caminho correto. Então se vocês são uma empresa engessada, eu vou ficar vendendo software perpétuo eternamente, vocês não acompanham o movimento do mercado. E o seu cliente, quando for comprar, ele tem que gastar muito mais. Na assinatura isso aí se dilui, vira serviço, né, que a gente chama do software como serviço. Sim. É o melhor modelo. Mas é correto dizer que, tipo assim, o software ele tem, o tempo de vida dele e ele tem exatamente pela questão das atualizações, quer dizer, eu tenho que acompanhar o processo evolutivo da tecnologia, eu tenho que acompanhar todas as questões de segurança, então, é, a cada atualização eu tenho hackers que estão brigando De para olho. tirar aquela segurança, quer dizer, aquela coisa, nós temos hoje, quando começou a internet, nós tínhamos uma questão de uso de internet completamente diferente, então, o que que era um vírus que era bem, passado na internet foi o I love you, né, que era um e-mail que simplesmente explodia no outro e-mail e aí passou a questão de dados, passou essas outras partes, então se o software não tem um acompanhamento do avanço da tecnologia, não adianta eu ficar remendando um software antigo, colocando correçãozinha, porque como você falou, chega uma hora que aquela correção É, não tem a mais. coxa de retalhos não aguenta mais, né, o tanto de e-mail. Exatamente. E a outra estrutura é a questão do software, né? Quer dizer, é diferente o software, o Protzy, ele foi construído para ser um software local, ele era em Delphi, quer dizer, hoje você não tem uma tecnologia eu vou pegar aquele software em Delphi e jogar na internet, quer dizer, eu abri aí um caminhão de insegurança para conseguir fazer um acesso, né? Então, essa questão da tecnologia empurrar a gente a sempre estar desenvolvendo, é por isso que é necessário, tipo, não, vou descontinuar esse produto, vou entrar num produto novo e não fico fazendo essa coxa de retalho que vai dar tudo errado, né? Existem soluções via protocolo que você consegue virtualizar, mas uma vez virtualizado, esse cliente precisa pagar o custo Com certeza. dessa hospedagem, desses outros softwares para fazer essas camadas de segurança, enfim, mas internamente dentro do banco de dados, se vocês chegaram no limite, precisa descontinuar. Até porque não é só segurança, né, a gente está falando de IA, os clientes de vocês não estão perguntando quando vai colocar IA dentro da aplicação, quando todo mundo quer novidade. E a Uhum, novidade na hora de fazer funcionar, ela leva trabalho e ela abre, vulnerabilidade. Você precisa ter muito cuidado com o que está sendo feito, né, uhum, para eu vou atualizar, às vezes o cliente a gente vê lá os clientes, né, pedindo para os fornecedores de software lá que a gente trabalha: "Ah, eu preciso de um relatório diferente, eu preciso de uma tabela Y, eu preciso disso". Então todas as mudanças e as customizações vão demandar trabalho e podem sim abrir novas brechas. Isso vai gerar trabalho e isso vai gerar atualização. Ué, uhum. não tem como ser perene desse jeito. Inclusive o Grazi, uma coisa interessante, né, na minha cabeça, assim, foi difícil aceitar, né, um servidor na nuvem, né, que eu Uhum. sempre tive um servidor aqui na empresa, até para fazer a gestão dos usuários, segurança da empresa, né. E eu estou vendo hoje que isso aí está caindo, né. Você precisa de uma infraestrutura, de um servidor, um cloud, Uhum. um data center, que tem muito mais segurança, né, e tem uma infraestrutura, do que ter um servidor no seu escritório, né. Então tá mudando essa. É, já vem mudando há bastante tempo. Eu me lembro dos primeiros clientes que a gente falou de nuvem, eles achavam engraçado, né, porque eles Uhum, falavam: "Tá na nuvem? Se chover, né, uhum. vai cair o meu Vai dado?" chover dado. Não, eles faziam piada com a nossa cara. Mas, o que que acontece? Quando você tem que instalar um servidor, um dado, uma informação dentro de um servidor, então imagine que aqui é o servidor. Então o servidor é meu, é a questão do apego, né, o meu servidor que eu comprei, o cliente não É, queria, eu amo o servidor, ele não queria soltar o servidor. Só que o servidor ele demanda, de muitas outras coisas. Ele precisa ter uma máquina potente o suficiente para garantir o funcionamento da empresa, ele precisa ter softwares atualizados Atualizado. e legalizados, o que custa, precisa ter backup,
Então ele precisa ter um backup, pelo menos 2, né, como eu falei, um local e um outro que Na caminha nuvem. ou em nuvem, enfim, que não esteja ali. E ele precisa aí eu tenho aqui, né, fisicamente. E eu tenho as camadas de segurança tenho as camadas de segurança física nesse perímetro, vai, aí eu vou precisar de ter um firewall, de internet para fazer o bloqueio de fora para dentro da minha empresa. Eu preciso ter, um antivírus bom, Uma sala trancada. uma sala trancada, exatamente. Aí eu vou criando as camadas de segurança. Eu preciso ter gente boa administrando esse servidor. Mão de obra custa caro, mão de obra especializada de tecnologia custa caro, vocês sabem disso. Uhum. Então, quem vai administrar um servidor não é o mesmo que vai administrar o Windows da máquina, que vai fazer um backup lá no Google Drive, por exemplo. Eu não estou falando desse profissional, estou falando de alguém que sabe o que está fazendo. Que na hora que der ruim, como é que eu faço para recuperar? Né, eu preciso sempre contar com o pior cenário. Quando eu opto por um servidor físico, eu, empresa, estou assumindo toda a responsabilidade, porque eu estou hospedando dados das pessoas que trabalham comigo, dos meus clientes, do meu negócio. Responsabilidade 100% minha, servidor meu. Preciso ter garantia do fabricante. Então deu problema em alguma peça, ele vem cá e faz o reparo e tal. Não estou julgando, se a pessoa tem disponibilidade, tem dinheiro para investir nisso e tem as pessoas corretas, ok, mas dá trabalho e custa. Quando eu vou para a nuvem, eu estou compartilhando essa responsabilidade com alguém. E eu Uhum, não estou investindo pesado ali, naquele primeiro momento, porque comprar um servidor custa caro. Quando você opta por instalar, uma aplicação, vai, há 25 anos atrás, quando a empresa queria instalar um servidor de arquivos ou um sistema, o caminho era o mesmo, tinha que comprar um servidor. Era caro e com sobra. Sobra de memória, de disco, de processamento, para garantir o hoje e o amanhã. Quando veio a nuvem, aí eu tenho uma outra promessa, é você pagar pelo que usa. Então eu compro, eu não ao invés de comprar aquela máquina com 60 de memória, 64 de memória, disco de 5 terabytes e trocentos processadores e tal, eu vou na nuvem e eu configuro uma estrutura que me atenda naquele momento. uhum, E à medida em que a empresa for crescendo, eu vou melhorando isso, eu vou incrementando. Dentro da nuvem eu já tenho todas essas camadas de segurança físicas, eu já tenho um backup, eu posso criar inclusive um backup para uma outra nuvem, né, que não tem uma conexão direta. E aí eu tenho que a gente está falando de redundância de backup, redundância. Uhum, né, aí entra numa coisa mais técnica, mas muito mais segura. E ao invés de eu pegar aquele montão de dinheiro que eu comprei e investir tudo numa máquina só, eu vou pagando mês a mês. É um serviço, é igual o software como serviço, é a infraestrutura como serviço. Pago em mensalidades, hoje a gente já tem opção de reais, no começo era tudo dolarizado. E eu compartilho a segurança física do ambiente, o backup, o funcionamento ali é responsabilidade do provedor de nuvem, né, e a minha segurança interna é responsabilidade minha. Por exemplo, eu coloquei um servidor de arquivos lá, cabe a mim determinar quem acessa o RH, quem acessa o financeiro, estando dentro da nuvem, o resto é com eles. Eu vou definir aqui. Ah, eu desliguei alguém, cabe a mim com governança avisar, corta esse acesso. Ou eu mesmo consigo fazer isso. Eh, e a gente vai trabalhando com mais segurança e com mais a gente fala, é continuidade de negócio, uhum, né. Dificilmente a gente vê um incidente numa nuvem de grande porte. A gente viu agora, uma instância da Amazon dos Estados Unidos que ficou fora e acabou prejudicando muita gente. É um outro alerta, quando você vai hospedar os dados na nuvem, precisa saber onde está. sim. Ah, é uma região de terremoto? É uma região porque lá onde deu problema, era a instância que custava mais barato. Mas tinha um nível de incidentes maiores, então muitas empresas foram afetadas. A gente fala de soberania de dados, preciso atender a LGPD, onde estão esses dados? Esse data center, essa empresa, ela atende, ela tem conformidade? Eu preciso que os dados estejam no Brasil? Eu posso que os dados estejam no Canadá? Uhum, Quanto mais longe, maior vai demorar a conexão, né, é que a gente chama de latência. Então, todos esses detalhes são importantes, mas nuvem trouxe muito mais possibilidade de crescimento, porque eu consigo ir lá e instalar servidores à medida em que eu preciso, não preciso mais comprar aquele monte de equipamento e nem administrar. E aí eu conto com parceiros de nuvem ali, eh, que conhece, né, que sabe fazer, talvez o que eu não saiba fazer, né, uhum. de infraestrutura, e me dá retaguarda para eu fazer o que eu posso, né. Você desenvolve o sistema e a nuvem hospeda o sistema. Olha que maravilha, você pode pensar só em melhorar o seu sistema.
Enquanto a nuvem pensa na segurança, no firewall, nas camadas, enfim. Agora para empresas, quer dizer, a questão da infraestrutura ela vai um pouco na questão de, a rede interna dele, então eu tenho lá a atualização de firewall, eu tenho a atualização dos meus roteadores, quer dizer, aí entra aquela história do firmware, né, que eu tenho que manter tudo isso Tudo atualizado, quer isso dizer, atualizado. da mesma forma, tipo, eu não posso deixar a minha infraestrutura lá achando que ela está toda resolvida, né, e aí eu tenho essa questão de que, eu posso ser invadido pelo meu firewall que não foi configurado direito ou que está desatualizado. É uma responsabilidade compartilhada. É, Você que cuida você da fala da sua parte da casa, da minha casa, eu cuido da minha é, casa e você cuida do resto. do Fala, resto. é igual Condomínio. de um condomínio, eu cuido da fechadura do meu apartamento e o meu condomínio cuida da portaria. Então, Exatamente. cada um tem a sua, né, não tem gente que fala: "Tá na nuvem, tá seguro", e bota tudo lá e não cuida de senha, de acesso, de nada. Dá senha de administrador para todo mundo e aí É. não dá, né, aí é complicado. Bom, então falamos aqui sobre manter a infraestrutura atualizada, e aí não podemos deixar de falar para as pessoas que estão nos assistindo que também tem que se atualizar. E para isso temos o Urgitech Academy. Nele você tem cursos do básico ao mais avançado, para saber de tudo do Lab Fácil e até do Dente Fácil, não é? E assim que acabar o nosso café, não deixa de acessar o Urgitech Academy e faça seu cadastro. Mas, assim, qual o risco real de manter equipamentos antigos em operação e existe algum limite de tempo para esse equipamento ser considerado seguro? Tem, quando a gente fala vou citar um exemplo de um firewall, né, que todo mundo conhece. A medida é a mesma coisa do sistema. Ele é um equipamento que ele exige um software para funcionar, então ele precisa ser atualizado com frequência. À medida em que eu não tenho mais atualizações para aquele equipamento, eu preciso substituir, né, porque não adianta, eu tô com o firewall hoje e ele tá com 2 atualizações atrasadas. Do que serve? Né, quantas vulnerabilidades nele já podem ser identificadas e mapeadas. Então preciso atualizar os softwares dos equipamentos, uma vez que ele não tenha mais condições, o fabricante vai me recomendar, ele vai dizer: "Olha, esse aqui tá saindo de", eles avisam antes, né, eles começam a avisar um ano antes. Então, ano que vem, ó, a gente pede lá a atualização, ele já avisa: "Ó, para o próximo ano não tem mais". Então, já vai pensando em atualizar, então é importantíssimo porque abre porta para vulnerabilidade aí, para Uhum. exploração. E aqui na Urgitec, né, a gente trabalha com firewall, acho que da Sophos, né, Uhum. e a vida útil do equipamento é 3 anos. Então Em média é isso mesmo. a gente compra a licença para 3 anos, o equipamento vai 3 anos. Nossa, dá uma dó no coração, depois de 3 anos, você fala Vira que sucata. aquilo ali é tão bonitinho, É. tão lindinho, Paguei tão caro, né, cheio de LED, funcionando ainda, né. Eu vou ter que aposentar esse vira coitado. Ah, sucata. mas tá cheio de LED, põe na árvore É, de Natal, na deixa lá. Natal, Mas é 3, piscando. tem alguns que são 3, de 3 a 5, mas já existe, por exemplo, o questão do firewall, você optar por locação, também existem já, né, Uhum, produtos de locação que te entregam o equipamento já, com o software atualizado e a troca fica por conta de quem alugou para você. Então você vai ter sempre uma versão nova, é o firewall como serviço também. E você uhum. já viu aquele Windows na nuvem também, que é uma assinatura Windows também? Você chegou a ver alguma coisa em relação a isso? Tem as assinaturas para Windows, para a máquina virtual, que é o Virtual Desktop, que é uma máquina na nuvem, Uhum. né, existem. Eh, eu acho que o mais comum é esse, é o Virtual Desktop. E depois vai os softwares, né, a É. parte de o 360, o Office, Depois né, a já parte tem os Office, essas Offices. coisas, Hoje o aquele Office ele não é mais uma suíte a gente vê o suíte de aplicativo. não, Hoje ele é uma nuvem completa. é. Então você tem, ferramenta de comunicação, você tem espaço para compartilhamento de arquivos no SharePoint, você tem segurança, você tem um dashboard de segurança do Office, que é incrível, ele te dá ranking de segurança e você consegue acompanhar e monitorar. Então para as pequenas empresas, para quem está começando, é uma ferramenta que eu recomendo bastante, porque ele já vem pronto, né. E isso daí, quer dizer, como o uso da nuvem, né, a M2 Cloud já é uma empresa especializada em nuvem, né. Eh, e como que pode ajudar? Quer dizer, como que vocês podem ajudar uma empresa a reduzir custo e ter mais segurança? A gente vende
de 25 anos de mercado de tecnologia. Então a gente viu essas empresas que começaram lá com esse servidor, às vezes o backup era até uma caixinha, um cofre na parede mesmo. E a gente viu essa tecnologia reinventar esses negócios, isso é muito bacana, porque a gente tem cliente dessa época que está lá, Legal. né, e vivenciou todas essas, mudanças. Hoje, o que a gente vê no mercado é todo mundo comprando tecnologia, todas as áreas do negócio comprando tecnologia, e o TI ele meio que perdeu a mão do negócio, então ninguém pede autorização, esse TI ele ficou meio sem identidade. A gente vê muitas empresas que usam o TI muito como suporte, não trata como estratégia, isso é um risco, Hum. né. E pensando nisso, a gente desenvolveu nos últimos anos aí, áreas estratégicas para atuar nessas empresas em crescimento, aí são empresas de pequenas para médias, empresas já médias, que não tem esse CTO para pensar o TI do negócio. Então a gente faz esse planejamento para ele, identifica o que ele faz esse mapeamento das shadows IT, que eu falei, a gente mapeia todas as ferramentas que ele usa, identifica o que ele realmente precisa. Às vezes tem ferramenta que 2 áreas compraram e faz a mesma coisa, né. Hum. Então a gente consegue identificar, alocar adequadamente essas ferramentas, aí eu já começo a reduzir custo, né. Um estudo da FGV apontou que as empresas, pequenas e médias desperdiçam 15% do orçamento de TI todos os anos. Bom. E isso é verdade. A gente já teve casos que esse número foi muito maior. Então quando a gente para olhar o TI, olhar o negócio no mesmo prisma, a gente consegue convergir as soluções para o que o negócio precisa e eliminar esses custos excessivos. Então aí entram outras soluções, entra uma nuvem, entra às vezes uma capacitação de um colaborador em cyber, né, para ele também ser um agente aí de proteção, entra uma renegociação de contrato, às vezes ele tá com um servidor ou tá com uma cloud, eu falei: "Ah, quando você comprava um servidor ele era com sobra", tem gente comprando nuvem com sobra, porque tá com aquela mentalidade ainda do passado. Nossa, E aí tem tanto contrato de nuvem inflado, que aí a gente entra e faz FinOps, reduz esse custo, né, traz para a realidade do cliente. Tem a gente pega fiz um projeto para um escritório de contabilidade aí, tinha 40 usuários. Por mês ele estava desperdiçando de licença Microsoft quase R$ 3.000, Uh, porque foram comprando as licenças e ninguém fazia a gestão disso, caía no financeiro, o financeiro pagava e e ok. é comum, né. E é comum, então assim, quando a gente parou, falei: "Vamos fazer essa análise de custo?" Falei: "Eu não cobro nada para olhar, manda para mim o que você tem de contrato e" de bater o olho, assim, sem olhar a nuvem dele, eu falei: "Nossa, você tá perdendo dinheiro aqui". Então a gente já começa enxergando a oportunidade para Microsoft ele. deve adorar vocês, né? Não, Inimigo número um. não, Nossa senhora, não, a gente é parceiro há super muitos anos. parceiro, Não, a né? gente é parceiro há Ó, muitos anos. reduziu o teu contrato aqui. Reduzi o contrato, mas eu entreguei o que o cliente precisava, né. É, Ah, então. a Microsoft é muito rica, ela não Então, precisa disso. ótimo que você olha para o cliente, não para Eu a olho para o Microsoft. cliente, claro, né, o Então, cliente tá ali, ó, suando para pagar a licença. Ou tá exatamente. num contrato de nuvem caríssimo, comprando servidor que ele às vezes, ó, vocês fazem software, aí eu contratei um servidor na nuvem para fazer um ambiente de teste. Aí testei o negócio, tá lá, do cartão de crédito, Esqueci o ninguém cara. cancelou, esqueceu, isso tá no cartão rodando e ninguém foi cuidar disso, tá lá em dólar, mês Nossa, a mês sendo pago. Então, contrato de software que não foi visto, licença que não foi gerenciada, às vezes o funcionário já foi embora. E por quê? Porque ele acostumou com aquele modelo de comprar com sobra. Aí eu tenho 30 colaboradores, aí um dia na virada do contrato eu já tinha 20, mas ninguém parou para olhar: "Ó, o contrato vence na data tal, eu consigo remover". Ninguém parou para olhar e vai Uhum. pagando e assim, vai aí fala assim: "Nossa, o TI custa caro pra caramba, né, nossa, consome meu orçamento". Não, ele te entrega valor quando bem usado. Né, se dessa forma ele vai realmente levar prejuízo. Então a gente consegue trazer essa visão, traçar a estratégia para ele, né, com base em benchmark também, de indústria, de alguns mercados de logística, de alguns mercados que a gente atende, construção civil, contabilidade, empresa de software, que a gente tem esses benchmarks para apresentar. Porque: "Ó, isso eu já vi funcionando, isso funciona para você". Então a gente vai por esse caminho. E trazer as outras soluções que ele precisa. E segurança, por exemplo, a gente tem uma solução de segurança como serviço que tem o firewall, tem antivírus, tem monitoramento, tem tudo.
e ele paga lá uma mensalidade pra gente e tem tudo. Então tem várias coisas aí que a gente consegue ajudar esses clientes e a gente está lá à disposição para fazer isso, Então ter com gestão de economia. ter gestão de TI, então é redução de custo, é mais segurança, né, é mais Estratégia, né, estratégia, estratégia, ter né. um TI com É, estratégia. é. A gente fala É ajudar você a crescer no mercado mesmo, né, porque eu defendo o cliente, mas eu defendo muito o técnico de TI que está lá dentro, uhum, porque ele está dando o melhor, né, a gente faz eu fiz uma reunião com um rapaz esses dias e ele estava super empolgado, a empresa cresceu muito em 5 anos, e ele é um analista júnior, e está cuidando, e a empresa está crescendo e está tudo na mão dele. Falei: "Mas ele não está preparado para tomar algumas decisões que estão sendo delegadas a ele, e que lá na frente vai gerar retrabalho e vai custar caro. Mas ele está fazendo, uhum. é o melhor que ele pode, mas falta o gestor ter essa cabeça de: "Ai, preciso trazer alguém mais especializado para ajudar, para até para eu proteger meu bolso e fazer essa pessoa conseguir dar o melhor dela, né, fazendo diferença para o meu negócio". É bem por aí que a gente trabalha. Bom, também não dá para falar de segurança sem mencionar a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Uhum. Pessoais. Ela mudou a forma de como as empresas tratam as informações dos clientes e reforçou a necessidade de ter sistemas seguros, né. Eh, e até a Logitech passou por toda essa, né, Luiz, qual foi a tua Ah, foi um divisor de águas, viu? Porque a grande vantagem da LGPD é que ela revisou todos os meus processos. Então, desde máquina, desde software, desde tudo, tudo foi revisto, tudo foi, catalogado, foi feito procedimentos, padrões, né, tudo para poder se adequar à LGPD, né. Uhum. Então, eu recomendo muito a qualquer empresa, pode ser pequena, pode ser grande, média, eu recomendo que faça. Faça, porque é uma revisão que você vai fazer na sua empresa, um pente fino, e a gente está 40 anos no mercado, e aí às vezes você fica no automático, né, É verdade. no automático, você fica falando assim: "Ah, eu preciso reduzir custo", mas onde está o meu custo? Uhum. E às vezes você não enxerga que aquele custo está naquela licença, está naquele servidor, que está no Não está no funcionário, processo. no processo. Às vezes você faz o processo 2 vezes, uhum. faz no papel, faz na planilha, faz no sistema. Então tudo isso é muito importante. E a questão da segurança, né, que a gente hoje, consegue dormir um pouco mais tranquilo, porque a gente está inclusive buscando uma ISO em relação à LGPD, né, 27.000, se não me É, a engano. 27000 27.000, é a ISO relacionada à segurança da informação. É, exatamente, é. Nós estamos buscando ela aí a ter essa ISO, para cada vez mais a gente poder entregar o melhor para o nosso cliente, né, uma segurança, com porque é uma certeza, grande responsabilidade, não é mesmo? entendeu? São mais de 3.000 laboratórios. Quantas pessoas tem dentro desses laboratórios, né? Nossa, E no quantos pacientes envolvidos, Exato, aquela questão que você falou da cadeia de é a coisas, né, quer cadeia dizer, de é, responsabilidade. uma empresa é hackeada e aí vai embora, quer dizer, o prontuário de um monte de gente, vai informação de, quer dizer, aí é uma coisa bem complicada, né. E aí fica aquela pergunta, né, eh, quais são os principais pontos da LGPD que ainda geram dúvidas ou dificuldades na implantação nas empresas? É, a LGPD foi a grande oportunidade para o mercado olhar para a segurança da informação com um olhar de especialista mesmo, né, e é muito bacana ouvir você falar: "Visitamos todos os nossos processos", porque tem gente que acha que ela é só papel, é só entregar lá um termo de privacidade, uma política, E que é para criar um problema, né. colocar um banner de cookie no site e tá tudo certo e não tem nada a ver com isso, não é isso, isso é só um item, né, de todo o processo. Eh, o principal problema é ainda a falta da descrença. Tem muitas empresas que acham que LGPD não é para ele, e LGPD é para todo mundo, né, é uma lei, ela se aplica a todos os negócios de qualquer tamanho, porque
de alguma forma, esses negócios, eles processam dados pessoais. Uhum. Então eu sou uma empresa que vende para a empresa, mas eu tenho pessoas na minha operação, então eu lido com dados dessas pessoas, eu preciso atender a LGPD, né, ela é restrita a uma área de RH ou financeira, enfim, a gente vai entender, mas eu preciso atender, né, vocês comercializam um software que hospeda o dado do paciente lá na ponta, precisa atender. Então Uhum. todas as empresas precisam atender, isso é a principal dúvida, né. Tem gente que acha que não precisa. E um detalhe importante, né, a privacidade de dados da pessoa agora é constitucional. Então, é uma lei. Primeiro que a Exatamente. LGPD é lei e É se lei. aplica a todas as empresas, Exatamente. ponto. Segundo, nem tudo é consentimento. Tem gente que acha que, quando você entra no banner de cookie lá e deu consentimento, Tudo ok. é tudo ok. Nem tudo é consentimento, ela vai coletar os dados para uma finalidade específica, e essa finalidade nem sempre é a LGPD, é outra, por exemplo, falando de RH, eu coleto os dados do meu colaborador para o INSS, né, para Uhum. a previdência social, e a previdência exige que eu armazene esses dados por um período de anos. Então eu preciso manter, então não basta o funcionário chegar e falar: "Não quero mais que você colete meu dado". Não, eu preciso manter esse dado. Eu tenho uma base legal que me sustenta. Então, findou a base legal, aí entra a terceira dúvida. Eu também não posso manter esse dado eternamente. Às vezes o cliente fala: "Eu tenho um banco de dados aqui". "Nossa, mas é de cliente de 20". Eu falo: "Mas qual foi a última vez que você acessou esse banco de dados? Precisa mesmo?". "Ah, mas eu posso ter que buscar". Você não pode ter que buscar se você não tem base legal para isso. Você precisa manter o dado por um tempo determinado. Passou esse tempo, você precisa eliminar esse dado do ambiente produtivo ali, né, do seu servidor, dos seus backups, onde ele estiver. Uhum. Você precisa. E você precisa prestar contas para esse titular de quais dados você coletou, de o que você, qual uso você faz deles e se você cuida deles com segurança de acordo com a lei. Então, são as principais dúvidas que eu vejo por aí. Porque falta a gente também, né, enquanto titular de dados se conscientizar e exigir. Quando isso acontece, aí fica tudo muito mais fácil. Eu vi empresas nos procurando para fazer processo, eu preciso fazer porque o meu cliente maior pediu, se eu não tiver eu não vou renovar o contrato". Então assim, é sempre quando alguém pede, Exatamente. né, não é, por livre e espontânea vontade é difícil, vocês foram campeões, assim, na livre e espontânea vontade, porque geralmente no mercado não faz por livre e espontânea vontade, vocês estão de parabéns. A ideia da Logitech, na verdade, foi se antecipar, né, uma vez que, na verdade, a Logitech ela sempre se antecipa no mercado, né, então era aquela questão de realmente antecipar isso e deixar tudo preparado para que fosse, né. Uhum. Então, e talvez até um detalhe importante que talvez as pessoas não saibam, o titular é você, né, é o seu nome, né. É, Então, quando ela fala de que, o titular ele também tem que saber, então assim, você tem o direito de saber das coisas daquilo que é possível fazer com com suas seus dados, é. informações, com seus dados, e você tem que saber qual é a responsabilidade que as empresas têm a respeito dos seus dados, É, né. um exemplo, você chegou na drogaria e pediu o seu CPF. Isso, É o caso o mais clássico. comum, assim, que já rendeu multas, né, por aí, várias multas. Tá, mas pra que eu preciso? O que que você faz? O que que você armazena? Você não pode sair oferecendo seu CPF. A gente vê tanto caso de fraude, Uhum, né, de uhum, empréstimo e consignado e tudo, em nome de CPF, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa pedir prestação de contas mesmo, uhum. né. Não dá pra ficar oferecendo informação por aí não. É. Por desconto, né, É, por um desconto de às um vezes é um remédio, desconto, assim, R$ 12. irrisório, é. O único problema é que depois você vai comprar o remédio para você compra o remédio para sua mãe de pressão alta, você compra o remédio para sua avó de pressão alta, aí você compra o remédio para sua sogra de pressão alta, aí o teu plano de saúde falou assim: "Ah, você tá tendo problema de pressão alta?" Então, Nossa. Tem uma doença pré-existente aí, ó. quer Você dizer, nunca tomou maldito remédio de pressão alta. Vai provar, exatamente. né. Só foi no seu CPF pra você ganhar Se desconto. a farmácia for compartilhar os dados com o plano de saúde, tem que estar na política deles, ele Aí precisa você deixar isso leu. claro, mas é que Então, também ninguém lê a você nem política. leu, é. Não teve aquele caso? Política, né. Aí ele escreve lá: "Compartilhamos com os nossos parceiros". Quem são os parceiros? Fulano, ciclano. Tá, eu preciso ler, eu preciso saber se eu quero que meu dado seja Aquele compartilhado. caso mais absurdo que aconteceu nos Estados Unidos, do casal que teve problema com a Disney, né, que a esposa dele teve uma intoxicação, no restaurante do hotel da Disney, Uhum. e tinha falado que ela tinha um problema de alergia, né.
ela passou mal e tudo mais, foram processar a Disney, porque ela havia passado mal mesmo tendo avisado a Disney sobre o negócio, e a Disney falou: "Não, tem aqui um contrato que você assinou conosco que você não pode entrar com ações contra a Disney". E o contrato dele era porque ele, entrou como usuário gratuito no Disney Plus. Não era nem o contrato que ele tinha E ele autenticou que ele deu aceite num contrato sem ler. no contrato e era É, global da Disney. Então, quer dizer, é maluco, né, tipo, tem que ler as coisas, né. precisa ler, as pessoas não leem. E aí, você tá assinando um contrato, né. Você sabe, ô Grazi, que, uma das coisas que me fez eu migrar pra nuvem, né, foi a segurança, né, e a conformidade com a LGPD, né. Porque por mais que eu tenha 2 links de internet, por mais que eu tenha roteadores, firewall, antivírus e não sei o quê, eu não me sentia seguro de ter essas informações aqui comigo. Uhum, Então, nós pensamos aí, começamos com sozinhos, né, uhum. colocando as coisas nas nuvens, e aí a gente percebeu que a gente precisava de um profissional para cuidar da segurança, da LGPD e tudo mais, né. Realmente a nuvem é a solução hoje recomendada, né. Ah, sim. Dinamizou bastante, né, o trabalho de vocês. Sim, hoje a gente está mais focado no nosso sistema, entendeu, deixamos a parte de segurança para vocês, né, de Uhum, controlar uhum. servidor, essa coisa toda, né, e a gente foi para focado no nosso É negócio, né. melhor, você imagina você fornecer um sistema para os laboratórios, e está instalado num servidor aqui, você citou um ponto bem importante. "Ah, eu tenho 2 links de internet, mas eu preciso ter um gerador de energia", É, não, até isso nós temos. né, então assim mas Até mas isso. então, olha o custo de manter uma infra Exatamente, exatamente, aí você é. imagina: "Ah, eu forneço software, então eu tenho software aqui, eu conecto todas as clínicas". Eu preciso garantir que isso esteja, disponível, que a gente Sim, chama da alta alta disponibilidade da disponibilidade. nuvem. Ah, ok, o caso de vocês é diferente, eu não vendo software, mas eu sou uma transportadora, a gente tem Uhum. vários lá. Mas às vezes ele tem uma pessoa, um vendedor lá no interior da Bahia, que acessa o sistema para colocar um pedido, e se tiver indisponível, ele não vende. É. Então, assim, é alta disponibilidade. Eu preciso garantir que a minha estrutura esteja funcional para quem quiser conectar, seja cliente, seja o vendedor. A pandemia foi o melhor exemplo disso, né? Sim. Quem tinha disponibilidade para funcionar fora do ambiente físico, em nuvem ou, né, com acesso externo, ele saiu na frente e continuou operando, né? Mas quantos aí até se adaptar demoraram e aí ficaram sem trabalhar. Hoje até que ela teve que, quer dizer, até pra questão da o fato é aquela coisa, né, tipo assim, a LGPD quando ela foi implementada pra cá, nós tivemos aquela questão de rever todos os processos e tudo mais. Quando nós fomos pra nuvem, né, realmente assim: "Ah, vamos pra nuvem, vamos deixar tudo armazenado na nuvem", também foi outra questão de rever processos e rever as coisas. Quer Uhum. dizer, hoje é tudo criptografado, quer dizer, você tem criptografia numa base de dados, você tem criptografia de transmissão de dados e tudo mais, quer dizer, já entra em outra esfera de E você tem rastreabilidade. exatamente Quando também. falo assim de LGPD, eu preciso prestar contas, Uhum, né, para esse titular de dados, o que eu faço com ele. Estando em nuvem, você tem como rastrear, você tem rastreabilidade disso. uhum. Tem um ambiente que é confiável, esse data center ele atende a ISO 27000, ele atende um NIST, ele atende normas internacionais. De segurança. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não vai parar. Hum, Então isso garante que o seu sistema ele vai estar lá, disponível e protegido e rastreável. uhum, Então, e se eu tiver que fazer uma auditoria, eu tenho como ter trilhas de auditoria para comprovar alguma coisa, alguma responsabilidade. sim. Então, te dá muito mais, recursos, né, para fazer isso. Bom, e aí, quando ocorre um vazamento, o que deve ser feito, né? Como que deve ser comunicado? Como que deve ser isso? Como que deve ser essa Quando acontece um vazamento de dados, a partir do momento que ele foi identificado, a primeira recomendação é isolar. Então, foi nessa base de dados, eu preciso parar o serviço ali e isolar aquela base, para que a gente possa auditar. uhum, A gente vai entender o que aconteceu neste vazamento. Qual foi a extensão do dano? Eu tive dados pessoais afetados? Então, digamos que eu tive.
quais foram os dados. Aí eu vou identificar quais dados para identificar também se esses dados são suficientes para causar algum dano para o titular. Então, dados de saúde causam danos para o titular. Se eu exponho, por exemplo, que a pessoa tem uma doença X, eu vou causar um dano para ela, Uhum, emocional, enfim, que pode gerar um processo. Então, se eu isolei, identifiquei que tem dados pessoais e que eles vão causar, danos para o titular, ou é um grande volume de dados pessoais, aí sim eu tenho obrigação de comunicar, tanto à autoridade nacional quanto aos titulares. Se eu tenho uma base pequena, eu vou fazer um a um. Se eu tenho uma base grande, eu vou fazer um comunicado, é como aconteceu com a Enel, uhum, né, não sei, foi na televisão, a Enel sofreu um grande vazamento de dados, né, então precisa trazer isso a público, né, porque teve depois várias pessoas entraram com processo contra a Enel dizendo que sofreram golpes financeiros porque o CPF, os dados vazaram, uhum. né, aí enfim, aí cada um vai comprovar sua responsabilidade ali. Né, eu nem sei o que deu esses processos, mas entendendo. E aí eu tenho prazo de até 3 dias para comunicar, apresentar que eu tinha medidas de aí a gente vai entrar, a ANPD vai entender e a gente vai corrigir. Corrigindo o problema, eu preciso documentar, porque isso vai virar aprendizado, Uhum, para que não ocorra novamente. uhum, Não existe segurança 100%. Não existe mesmo, que é dinâmico. Mas todas as vezes que eu tenho um incidente, eu aprendo com ele. Eu registro, eu treino a equipe, eu mitigo para fazer melhor da próxima vez. Então, esse é o processo. Hoje a M2 Cloud, né, tem soluções específicas, né, para ajudar as empresas, né, a estarem com conformidade LGPD. Me conta um pouquinho o para os nossos clientes aí que têm laboratório, né, como é que você pode estar ajudando eles? Em se tratando de LGPD, a gente faz o processo, de conformidade bem amplo, né, que eu falei para você, não é um documento ou um contrato. A gente revisita mesmo todos os processos, porque é uma visão ampla focada em segurança da informação. A LGPD, ela exige que esses processos de tratamento de dados, eles sejam mapeados e documentados. Então, vocês têm lá tudo trilhado. Eu uhum, coletei o RG para essa finalidade, eu armazenei aqui, e a gente já vai identificando os gaps. Então, a gente faz esse processo consultivo focado em LGPD, que vai ter várias outras ramificações para o negócio. Às vezes é uma tomada de decisão: "Puxa, eu não vi que isso estava assim", né, eu não vi que o fulano estava fazendo a mesma coisa, como você citou, sim. né, eu poderia melhorar isso aqui. E aí o empresário, ele passa a ter uma visão melhor desses processos, e a gente vai trabalhar com foco ali na gestão de segurança da informação, mitigando os possíveis erros e levando à conformidade conforme a lei exige. Aí nós temos um braço jurídico que nos apoia na gestão dos documentos, os contratos, a revisão dos contratos de trabalho, os termos de uso, enfim, toda essa parte jurídica. Tem um escritório de advocacia que nos apoia. Nós também fazemos os treinamentos, então tudo começa no treinamento, né. Primeiro eu preciso entender o que eu vou fazer, para depois eu começar a fazer. E a gente acompanha e faz essa gestão junto com o cliente, tanto de capacitação, atualização de documento e dá esse suporte focado em LGPD. Porque LGPD é um processo vivo, né, ele não você bem colocou: estamos querendo nos certificar em ISO", LGPD não é um certificado, tem Uhum, gente que acha que é. não. E não é, é um processo, eu atendo o que a lei está me pedindo e se eu alterar o processo, ele precisa estar atendendo à lei, né. E não é então ele não é estático, mas ele é a base para que eu possa ir para outros processos de certificação, Uhum, como a ISO, por exemplo. hum. Então a gente faz toda essa jornada de conformidade, orientando o cliente, aí ele pode precisar mitigar risco trocando equipamentos, trocando software, treinando mais as pessoas, mas a gente traz essa visão, faz o processo inteiro para ele até o final e apoia ele nessa jornada. Bom, então a segurança não depende só de tecnologia, né, também depende de pessoas, né. O E como que você cria uma cultura de segurança dentro da empresa, envolvendo todos os colaboradores, não apenas o setor de TI? a primeiro é capacitar, eu preciso entender a maturidade dessas pessoas em relação à TI, aí a gente faz teste de phishing, e a gente faz workshop, traz para conversa, traz cases de mercado, então eu preciso capacitar.
Porque o que a tecnologia não limita, eu preciso treinar, porque eu tenho a ferramenta, mas quem dá o clique é o Sim. humano. Então, a gente trabalhar com as ferramentas, a gente recomenda sim investir nas ferramentas que sejam coerentes, né, não adianta você sair comprando um equipamento caríssimo, sendo que não cabe no negócio. Ferramentas coerentes, treinamento de pessoas, as políticas adequadas, então é código de conduta, dependendo do negócio tem termo de confidencialidade sim, Uhum, né, você não pode sair divulgando informações, né, e mitigando, identificar os riscos e mitigar. E o mais importante, nessa questão de pessoas é o exemplo. Ele é de cima para baixo e não o contrário. Então uhum, não adianta eu capacitar as pessoas da linha de frente, se eu tenho um líder, com um comportamento que não é adequado em termos de segurança, né, ele acessando coisas que não deve ou dando mau exemplo, enfim. uhum. Então, quando eu falo de cultura viva, eu preciso trazer isso pra pauta e de vez em quando conversar mesmo e trazer esse tema e dar o exemplo. Precisa atualizar, criar uma política de atualização de senhas, né, e incentivar que tenha senhas seguras, fazer os bloqueios para não faça download do que não deve, o mínimo de permissões de administrador possíveis dentro Uhum. desse ambiente, só para quem realmente precisa, fazer gestão de acesso, né, e ter essas pessoas conscientes do papel delas, que é super importante. É, você fala para o funcionário assim: "Olha, não anota a senha em qualquer lugar", né, aí ele chega lá, tá o CEO lá com um post-it no Já no pensou? monitor Escrito com a senha. senha, É. prótese. "Não esquece dessa senha", e a senha? Exatamente, exatamente. Aí Ou o ele tem funcionário: ou ele "Poxa, tem um caderninho caderninho, escrito senhas, senhas". não é, e É, aí é, tá tudo lá dentro. É o caixa forte dele. é, 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 O é. cofrinho O dele é o cofrinho dele caderno. é o cofrinho, caderno. caderno. Põe um cofre de tem cofre de senha, você bota um cofre de senha lá. E aí o pior é que ele coloca o post-it no cofre, na porta do cofre pra lembrar a senha do cofre, entendeu. Aí E aí não precisa do cofre, né. então. Pra cofre pra quê, né? É, aí não precisa. É, legal. Você sabe que você falou um detalhe, né, de segurança, de Confidencialidade. Confidencialidade. confidencialidade, né, e aí eu me lembrei um pouco dos meus clientes, né, que uma das preocupações deles é que o funcionário entra, às vezes, com um motoboy, aprende a vazar, né, e vira um protético, né, e às vezes o cara tem até dom, né, e vira um super protético, né. E a primeira coisa que ele faz é montar um laboratório dele e levar aos clientes, né. Uhum. Então se ele tivesse um regimento interno ali, né, um É um contrato. contrato de trabalho dizendo É. essa questão de privacidade, já não ficava tão fácil assim roubar os clientes, né. Exatamente, e aí ele porque sai da es aí entra numa esfera civil, né. Possível, é. Aí você tem como falar: "Puxa, o cliente era meu". Não, o mais legal disso daí não é nem eu acho bonitinho que o pessoal fala assim: "Ah, minha lista de preço", né, aí fala: "Mas como que você chegou nesse preço?". "Ah, eu não sei, essa lista veio". E é do mercado. Essa Esse lista Eu veio. incorporei, né, no Pai de Santo eu Aí incorporei a você não sabe lista. quem começou a primeira lista, entendeu, mas é uma lista É, boa, a lista é quente. entendeu, é uma lista que todo mundo conhece bem. É, Bom, e quando o que que você recomenda pra gente, para esse meu cliente começar a ter uma segurança digital na sua empresa, até na sua casa, né? é esse que primeiro que ele tem medo que o colaborador leve a carteira de clientes dele. Ele precisa ter uma gestão de acesso, Uhum. que seja rastreável, então se eu tenho uma senha para o Cláudio, é uma senha para o Cláudio e uma senha para o András, não é uma senha da empresa para todo mundo, porque se todo mundo acessa eu não sei quem foi, É, Sim. né. é. O sistema vai rastrear a ação desse colaborador, então, se alguém fez download dessa lista de cliente, eu tenho como saber, dentro do sistema. Por isso que eu preciso ter uma senha para cada um, né, a primeira coisa. Definir regras. Aí é necessário sim que tenha regras bem claras nessa contratação. Código de conduta, Uhum. né, a gente não põe lá o colaborador precisa chegar no horário, precisa bater o ponto, ele não pode isso, não pode aquilo. Então, assim, criar os códigos que você não pode, né, eu tenho visto no mercado muitas empresas abrindo o que eles chamam do não compete. É muito comum no mercado financeiro, né, você trabalhou em uma corretora
Uma XP, por exemplo. Numa corretora de valores, e você chegou numa função X lá alta, né, um alto salário, eles pagam para você durante um período para que você não entre nesse mercado Sim, novamente. E se você entrar, eles podem te processar e você paga uma multa. sim. Então, os acordos de não compete, eles têm sido muito frequentes, principalmente em empresas que estão fazendo fusão, enfim. Mas aí a gente está falando de um negócio maior. Mas é Uhum. só para exemplificar que eu posso criar regras, Sim, que isso existe, né? que isso existe. Isso Eu posso existe. criar regras. E se eu tenho rastreabilidade, eu tenho como provar. Porque se eu estou na empresa e eu fiz download de uma base de clientes, eu estou roubando. Isso é apropriação indébita, isso é roubo. Sim, Então eu posso rastrear, eu posso fazer um boletim, eu posso sim. processar essa pessoa. E isso até, às vezes, primeiro que o o Lab Fácil ele já se antecipou nisso, em questão de que, hoje nós temos logs de tudo o que acontece dentro do sistema, né. Então é exatamente isso. O funcionário lá logou, ele baixou uma lista de preço e tudo mais, tá lá informando no software que aquele funcionário naquele dia, naquele IP, ele Uhum, realizou aquela ação, né. E aí tem outra coisa que às vezes as pessoas, os laboratórios, os clientes também não percebem, que é tipo, você também tem que ter uma questão de política de uso, por exemplo, de endereços de e-mail específicos do seu sim, laboratório, da sua empresa, também um e-mail para cada funcionário. Por quê? Porque exatamente. aquele tal negócio, então tá bom, eu usei o contato para mandar a minha lista, a lista que eu acabei de roubar do laboratório para fora. É, Quer dizer, e aí se todo mundo tem acesso à senha do contato, para onde foi, né? Quem que usou esse e-mail para mandar né, para fazer esse envio, né? Eh, então, isso também entra nessa questão da segurança, né, quer dizer, de tipo assim, eu estar totalmente. realmente em conformidade com toda a questão da segurança para não ter vazamento de Sim. dados de alguma forma Como dessa é que eu forma. vou fazer gestão de acesso se todo mundo acessa a mesma coisa? Acesso a mesma conta, Né, né? às vezes é muito comum em empresas pequenas, ele falar: "Eu contratei um drive e subi todos os arquivos". Tá, e quem acessa o quê? "Ah não, acessa porque eu tenho uma senha, porque é mais barato". Então eu tenho lá 3 senhas e a gente compartilha. Eu Uma falei: conta de Gmail, "Você dá a sua senha do banco, né, pra gente uma compartilhar?". conta de Não. Gmail para a empresa inteira, Acontece. né? Não é bom, mas acontece. Ou questão de usuário, né, então tá bom, todo mundo acessa o admin do Lab e pronto, quer dizer, Ou não: eu fiz a planilha e mandei no meu Gmail porque eu vou trabalhar de casa". melhor ainda, Então assim, eu mais não bonito posso ainda. compartilhar dados com o meu e-mail pessoal, Sim, sim, jamais. sim. Né, a gente tem ambientes onde você não pode abrir. A aba de Gmail ela é bloqueada, ou a aba de um Yahoo ou de um e-mail, né, que não seja Yahoo o domínio da empresa, Yahoo agora é entregou bastante. bloqueado. Então, mas e Hotmail? Yahoo foi, agora é Yahoo. Gmail tudo bem, né. Agora Ah, Yahoo, Yahoo daqui a pouco vai falar do IG. Ig. Tmall, Olha, Bol. Aí você tem o e-mail aí X, você não aí vai poder você usar. descobre que realmente a pessoa tem bastante tempo de 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 mercado, né, de experiência. experiência. Eu vou fazer Temos e não negamos. Você sabe que aqui até o RH, ela tem o celular dela com o WhatsApp dela, mas ela tem o WhatsApp e o celular da empresa, porque se um dia se ela Uhum. desligar da empresa, como é que eu vou ter esse WhatsApp, tudo que foi conversado, tudo que foi resolvido, perco tudo, Você né. perde tudo. Eu tenho visto, é engraçado, eu tenho feito alguns testes em empresa que colocam um número fixo e um WhatsApp. Aham. Você tenta ligar no fixo, ninguém atende. Nunca atende. Eu falei: "Gente, as pessoas não estão usando mais telefone fixo, joga nesse mas será que esse WhatsApp é gerenciado?". Aí você fica, né, confabulando, assim, várias coisas. Eh, a gente recomenda que a empresa tenha um número fixo sim, Claro, né, Sim, até a telefonia foi para a nuvem. Então eu consigo ter sim, um fixo e todo mundo com um ramalzinho do sim. celular e fala de qualquer lugar. Eu Um não computador, né. Então, assim, eu não posso ficar permitir que o colaborador compartilhe o número particular dele, porque eu corro o risco realmente dele ir embora e um dia o cliente ligar no celular dele e ele levar o cliente. sim, E se o cliente optar por ficar com ele? Aí a discussão aumenta, né. Sim. Então, assim, é complexo. Então, criar outra como a tecnologia te ajuda. Tenha um número fixo que as pessoas possam atender nos seus ramais, tá, o WhatsApp, se você não tem condições de investir numa ferramenta gerenciada, tenha um WhatsApp da empresa que fique num celular na empresa, Sim.
né, e as pessoas não vão ficar, compartilhando nada dos seus comunicadores Uhum. particulares, né, não pode, você precisa até porque você compartilha arquivos, você pode vazar informação Sim. por essa ferramenta. Celular é o pesadelo da segurança de TI. Até porque, eu tô combatendo o Shadow IT e aí a pessoa tá É, usando o ChatGPT lá do 4G dele, é. né. Mas e aí? Aí os arquivos confidenciais, a gente entra numa camada mais delicada. Os arquivos confidenciais de uma rede, eles precisam estar tagueado como confidencial e ter limitação de acesso. Porque se eu tiver com o meu 4G aqui e eu precisar acessar um projeto, né, numa engenharia, por exemplo, um projeto X, né, muito, delicado, eu não posso ter acesso para fazer download dele e mandar Sim, no WhatsApp, por exemplo. sim. Né, então a gente vai limitando esse acesso. Qual que é o nível, quem pode acessar, que nível de acesso ele tem? Ele só visualiza, ele faz download, ele altera, né, aí entra em uns detalhes mais críticos aí, mas que é possível também você mitigar. E aquela coisa, né, tipo assim, segurança ela também vem da mesma questão de não usar o WhatsApp, de não usar eu não tenho que deixar também o funcionário, por exemplo, eu pego lá tudo que eu tenho dentro do lado, jogo numa planilha para fazer, sei lá, eu vou pegar, colocar isso tudo numa planilha, aí eu vou fazer um estudo aqui para saber o meu faturamento, para fazer não sei o quê, e tal, tal. Quer dizer, eu peguei todos os dados da empresa, joguei dentro de uma planilha de Excel, e lindo e maravilhoso. Eu vou fazer lá os estudos, vou mandar para o meu consultor esses estudos todos de planilha e tal, tal, tal. Você está mandando embora todos os dados da sua empresa, quer dizer, Você tá com então, quem pode fazer isso, né? exato, E né? quando fizer, faz, né, quais são os limites disso? Então, e aí aonde que está a segurança de ter Onde que acabado tá a de segurança? passar esse É, arquivo, né? Então, exatamente. hum, Tem ferramentas de e-mail que você limita a tamanho de envio de anexo, uhum, né, tu consegue fazer isso. sim. Então, pra pessoa fazer isso, ela vai conseguir se ela abrir o Até, CRM e ficar tirando foto, é até o possível, né, mas ela vai ter muito trabalho. até bloquear, bloquear arquivos, né, de envio também eu posso É, fazer, mas tal, mas pode. tipo assim, são, né, aquela coisa, tipo, às vezes você tá É, colocando no Excel, você não sabe a insegurança que você tá criando na tua empresa, né. acho que o máximo é o que eu falei, né, a gente cria as ferramentas, mas quem clica é o humano. É, E o Uhum. humano, ele pode ter regra e pode seguir ou não. sim, E aí também vai do caráter de cada um. 100%? 100% não dá, mas o que for possível fazer, o que for é importante identificar o que é importante para o negócio, o que traz risco para o negócio e é ali que eu vou agir, hum, para proteger mais, né, o que eu não posso ficar sem o que me põe em risco, o que me expõe, exatamente. né, e que as pessoas saibam disso também. Qual é a responsabilidade dela quando acessa aquela informação. Então, segurança não é um custo, né, é um investimento estratégico, né. Porque quando ela falha, o prejuízo é grande. É mais barato você prevenir, você investir numa ferramenta de prevenção, do que ficar parado, né, o que a gente citou aqui. Às vezes a empresa fecha, às vezes fica semanas sem faturar, né, a gente já teve alguns casos de clientes vindo, assim, com prejuízos grandes pela falta de segurança. Uhum. A gente já viu empresa ser atacada por ransomware, aí vem: "Ah, eu quero levar para a nuvem", a gente faz o estudo, ele fala: "Não, muito caro, não vou levar agora". E 6 meses depois ele é atacado de novo, porque ele nem investiu para corrigir, né, para mudar o ambiente, ele nem investiu para consertar do lado de lá. Nossa senhora, E ele ficou eu já vi isso insisti acontecer, bem no erro. né. E aí ele falou: o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né. Se caiu uma Então, vez e foi fácil, ele então, fala: "Vou tentar de novo". então, é. Eu tive um cliente que nos processou, porque o HD dele queimou. Aí eu falei para ele, falei assim: "Olha, põe na nuvem, né, que aí eu consigo dar segurança. No seu HD eu não consigo dar É. segurança. Você não Sim, tem nem backup, como é que eu então, vou dar É exatamente, porque segurança?" o né. HD tem vida útil também. Exatamente, tipo Ué, assim, se até a gente tem, né, por que que o HD não vai? Puxa, meu HD novinho de 94, né, então Exatamente. assim, não Só adianta. pegando, né. Então, era a última geração na época. Então. É. Bom, Graziele, muito obrigado pela conversa, pelas informações valiosas. Ficou muito claro que manter o software original, né, É necessário. atualizado, dentro das boas práticas da LGPD, não é apenas questão técnica, né. Não, não é sobrevivência. Forma de proteger o negócio, forma de proteger os dados das pessoas, né. E antes de finalizar, você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores? O que que Obrigada pelo convite, adorei o bate-papo. Falar sobre segurança, assim, de forma leve é bom, porque as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças e não entendem.
mas eu quero deixar aqui os contatos, né, o m2cloud.com.br, o site do M2. Eu também escrevo no LinkedIn sobre estratégia de TI, de uma forma assim que as pessoas comuns que não são de TI compreendam. O meu perfil é Graziele Viana lá no LinkedIn, e quem tiver dúvida pode entrar em contato, pode mandar. Vou ter o maior prazer em conversar aí com o público de vocês também, estamos à disposição. Ah, Obrigada, viu, foi um legal. prazer. A gente agradece a M2 Cloud, né, pela presença da Graziele. Obrigada. E esse conteúdo faz sentido para você. Curta, mande um joinha, né? Manda para alguém também Manda para alguém que que pode se É, interessar também, porque afinal de contas. compartilhe para aquele empresário que está compartilhando a senha com todo mundo, porque ele precisa, não é? Compartilha alguma coisa de boa, né, para os outros, né, para Isso, fazer, né, vamos mandar informações boas para o mundo, É. né, gente? Porque né, a segurança então não é opção, né, é obrigação mesmo, né? A gente precisa estar atento. Então, assim encerramos mais esse episódio. não esquece de dar o brinde para ela, né? Temos o brinde. Ai, ganhei um presente, É um adorei. presente. É. Estamos compartilhando. Tem minha própria canequinha da Arara. Tem sua caneca e eu também um squeeze para você poder Obrigada. se hidratar, né? Porque o pessoal de TI tem uma mania de não se hidratar também, né? Vou tomar café. Não, eu tomo água. A molecada lá então. eles são. Então ótimo, agora você vai arranjar uma confusão para você, porque você vai levar uma dessa. O pessoal vai falar, poxa. Mandar um beijo para os meus técnicos lá maravilhosos. Estão lá fazendo a coisa acontecer no dia a dia. Mas só você que tem o squeeze. Mas só eu tenho squeeze, gente. A próxima manda um técnico pra cá. Eu vou chorar aqui nos bastidores para ver se eu levo para vocês. Obrigada, gente. Foi um prazer. E assim encerramos mais um episódio. Nos vemos em breve em nosso próximo Café com a Agitec, né? Muito obrigado. Obrigada.